dia! Madrugadas frias, tantas noites sem dormir. O amanhã incerto, pensas que não estou aqui. Mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Deixa comigo tuas ansiedades. Eu vou saber cuidar. Saber cuidar. Eu não deixo nada na metade. Tudo vou completar. Mas no teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Sou eu quem cuido de você. Bom dia, gente! Tudo certo com vocês? Quintou! Olha só, eu sei que dia da semana é! Como vocês estão? Espero que muito bem. Um bom dia, iniciando aqui nossa manhã com leitura. As diquinhas de sempre, né? Coloca o celular longe para não clicar em notificação, para não olhar a mensagem, que a gente se dispersa muito fácil, né? Tanto para quem tá assistindo ao vivo quanto para quem assiste a gravação depois. E a gente tá fazendo a leitura do livro A Coragem de Ser Você Mesmo, da Brené. Esses dias eu sentada, divagando, olhando para esse título e pensando, gente, por que a coragem de ser você mesmo, né? Tipo, como assim coragem para ser eu mesma? E quanto mais a gente estuda sobre autoconhecimento, quanto mais a gente estuda sobre desenvolvimento pessoal, sobre nossas capacidades, nossas luzes e sombras, mais a gente vai tendo clareza de o porquê que é tão desafiador a gente ter coragem de sermos quem somos. E não é no sentido de eu não quero ser quem eu sou. É no sentido de que quando a gente tem autoconhecimento, identifica as nossas próprias sombras, às vezes a gente coloca uma proteção, né? Veste uma armadura e realmente não deixa as pessoas nos conhecer como nós somos verdadeiramente, né? Ontem, inclusive, em um atendimento, conversando com uma mentorada, a gente falou bastante sobre isso, né? Que em alguns momentos da tua vida, talvez tu tente te encaixar, né? Tu vai tentando te encaixar como se tu fosse uma peça universal de um quebra-cabeça. Em qualquer quebra-cabeça tu vai tentar se encaixar. E aí tu vai percebendo que aquilo não faz sentido, nem pra ti, pra tua vida, nem pra vida das pessoas que tu tá entrando. Mas quando tu consegue ser você mesma, tipo, não, eu sou essa pecinha, eu sou assim, eu me encaixo aqui eu não me encaixo, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Eu ativo alguns filtros, eu começo a não encaixar mais em qualquer lugar. Mas aonde eu me encaixar vai ser incrível, porque aquelas pessoas vão me conhecer verdadeiramente, quem eu sou. E se elas ficam sabendo quem eu sou de verdade. Por isso que precisa de muita coragem para ser quem nós somos. Precisa de ousadia para a gente viver a vida na nossa própria essência. Porque nesse momento algumas pessoas podem acabar se afastando, algumas outras podem acabar, né, não gostando da nossa versão original, descoberta, mas também tantas outras virão para o nosso caminho.
né? Então a gente vai dando continuidade na leitura aqui na página 41, onde nós paramos ontem, e bora lá. Categorizando-se para o lado de fora. Conforme as pessoas buscam os ambientes sociais de sua preferência, escolhendo o grupo que as faz sentir mais confortáveis, o país se torna mais politicamente segregado. E o esperado benefício de ter uma variedade de opiniões é perdido para a soberba que é o privilégio típico de grupos homogêneos. Todos nós convivemos com os resultados. Comunidades balcanizadas, cujos habitantes veem os demais americanos como culturalmente incompreensíveis. Uma crescente intolerância às diferenças políticas, o que inviabilizou qualquer consenso nacional. E uma política tão polarizada que o Congresso está engessado e as eleições não são mais apenas disputadas em torno dos projetos, mas escolhas amargas entre modos de vida. É um texto do Bill Bishop. Essa é uma citação de um livro do Bishop chamado The Big Sort, A Grande Categorização, em tradução livre. Ele o escreveu em 2009, mas considerando o estado dos Estados Unidos após as eleições de 2016, o que está acontecendo em todo o mundo, ele provavelmente vai precisar de uma sequência do tipo a maior categorização de todos os tempos. O livro de Bishop conta a história de como categorizamos geográfica, política e até espiritualmente, formando grupos com ideias afins onde a dissidência é silenciada. Radicalizamos nosso jeito de pensar e consumimos apenas fatos que confirmem nossas crenças, o que torna ainda mais fácil ignorar qualquer evidência de que nossas convicções estejam equivocadas. Bishop escreve: como resultado, hoje vivemos um gigantesco ciclo de feedback, ouvindo nossas próprias ideias sobre o que é certo e errado, retroalimentadas pelos programas de TV que vemos, os jornais e livros que lemos, os blogs que visitamos online, os sermões que ouvimos e os bairros que visitamos. Essa categorização nos leva a fazer suposições sobre as pessoas à nossa volta, o que por sua vez alimenta a desconexão. Mais recentemente, um amigo que claramente não me conhece muito bem me recomendou um livro de Joy Bajent, Their Hunting with Jesus. Quando lhe perguntei por quê, ele respondeu em um tom de desprezo: para você entender melhor a parte dos Estados Unidos que os professores de universidades nunca viram nem nunca vão entender. E eu pensei: você não sabe nada sobre mim, sobre a minha família e de onde eu venho. Tão rápido quanto estamos nos categorizando, as pessoas à nossa volta estão nos categorizando também, para saberem o que fazer e o que dizer, e ainda decidir por que devem ou não confiar em nós. Meu amigo esperava que um livro me ajudasse a entender o seu país, mas acontece que esse é um país que eu já conheço bem. Está cheio de gente que eu amo, e no entanto, para aqueles que partilham dos preconceitos do meu amigo, os Estados Unidos são um país que eu aparentemente desconheço, como se nem tivesse nascido nele. É provável que esse tipo de percepção equivocada se aplique à maioria das pessoas que leem esse livro. As coisas não são nada simples, isso porque não somos nada simples. Eu sou uma professora cujo avô era operador de empilhadeiras de uma cervejaria. Steve é um pediatra cujo avó, imigrante mexicana, costurava vestidos numa fábrica no centro de San Antônio. A categorização que fazemos de nós mesmos e dos outros é, na melhor das hipóteses, instintiva e reflexiva. Na pior das hipóteses, são estereótipos capazes de desanimar e desumanizar. O paradoxo é que todos amamos esse sistema de rotulação rápida, tão útil quanto querermos definir logo o caráter alheio, mas que nos causa mágoa ao sermos nós os rotulados. Tão bom botar rótulo nos outros, mas quando ele vem para nós. Nos meses seguintes às eleições de 2016 e a posse no mês de janeiro, recebi milhares de e-mails de membros da nossa comunidade pedindo conselhos sobre como lidar com a divisão que se alastrava não apenas pelo país, mas também em sua própria casa. Ao contrário da demografia categorizada do nosso país, minha comunidade continua bastante diversificada.
Então, os e-mails que recebi vieram de ambos os lados. Eram de pessoas explicando que não falavam com o pai ou com a mãe havia semanas, ou descrevendo como uma discussão sobre política social logo descambou para uma discussão sobre divórcio. Lembro quando essa retórica atingiu o auge. Foi perto do dia de ação de graças e a grande piada era comprar garfos e facas de plástico para jantares em família para evitar baixas durante as festas. Gente, tudo em que eu conseguia pensar era no romance distópico Divergente de Verônica Roth, no qual as pessoas escolhem facções com base na sua personalidade. O lema era: a facção antes do sangue. Mais do que as nossas famílias, pertencemos às nossas facções. Isso é bem assustador. Mais assustador ainda é aquilo que se concebeu por ser uma ficção saída de um pesadelo vem se aproximando cada vez mais de nossa realidade. Afastar-se daqueles que conhecemos e amamos em favor de estranhos que não conhecemos de verdade, mal podemos confiar e definitivamente não amamos, que com certeza não estarão lá para nos levar à quimioterapia ou fazer comida quando as crianças estiverem de cama. Esse é o lado sombrio da categorização. A família é o único grupo com quem a maioria de nós aceita entrar em negociação em vez de descartar da nossa vida. Mesmo que a política polarizada dos acontecimentos recentes tenha desmascarado algumas diferenças de valores entre nós e aqueles que amamos, cortar essas conexões soa como um último recurso, uma consequência implementada somente depois que conversas difíceis e vulneráveis e determinações e limites falharam por completo. Por 20 anos, tive o grande privilégio de lecionar na Universidade de Houston. É a universidade de pesquisa mais radical e etnicamente diversa dos Estados Unidos. Uns 2 semestres atrás, perguntei a uma turma de 60 alunos de pós-graduação, um grupo que refletia a incrível diversidade de nossa instituição em termos de raça, orientação, identidades sexuais e bagagem cultural. Se suas crenças se alinhavam com as crenças políticas, sociais e culturais de algum de seus avós. Cerca de 15% dos alunos responderam que sim ou parcialmente. Cerca de 85% descreveram tudo, no aspecto de um leve constrangimento até a mortificação, quando se trata da visão política dos seus familiares. Bom dia, Nath, mas que bom que veio, é o que importa. Um estudante afro-americano explicou que concordava com os seus avós em quase todos os assuntos, exceto no que mais lhe importava. Ele não conseguia se assumir para o avô, apesar de a família inteira já saber que ele era gay. Seu avô era um pastor aposentado e um cabeça dura quando o assunto era homossexualidade. Uma aluna branca falou sobre o hábito do pai de se dirigir a garçons em restaurantes mexicanos com a frase "Hola, Pancho". Ela tinha um namorado latino e disse que considerava aquilo humilhante. Mas, quando perguntei se eles odiavam seus avós ou se estavam dispostos a romper relações com familiares por conta das divisões políticas e sociais, a resposta foi um não geral. É mais complicado que isso, claro. Então, eis a grande questão. Não era para essa categorização toda, por políticas e crenças que estamos fazendo estar promovendo mais interação social? Se nos acomodamos ideológica e geograficamente com pessoas que achamos serem idênticas a nós, não significa que nos cercamos de amigos e de pessoas com as quais nos sentimos profundamente conectados? A ideia do ou você está conosco ou contra nós não deveria fortalecer os laços entre aqueles de opiniões afins? A resposta a essas perguntas é um ressonante e surpreendente não. A categorização vem ascendendo junto com a solidão. De acordo com Bishop, em 1976, menos de 25% dos americanos viviam em lugares onde ocorriam vitórias esmagadoras nas eleições presidenciais. Em outras palavras, morávamos na mesma rua e estudávamos e rezávamos com pessoas de crenças diferentes das nossas. Éramos ideologicamente diversos. Em contraste, em 2016, 80% dos condados dos Estados Unidos deram uma vitória esmagadora para Donald Trump ou para Hillary Clinton. A maioria de nós não vive mais perto de pessoas tão diferentes em termos de crenças políticas e sociais. Vamos agora comparar esses números com o que está acontecendo no domínio da solidão.
Em 1980, cerca de 20% dos americanos relataram que se sentiam solitários. Hoje, essa porcentagem mais do que dobrou. E não é apenas um problema local. A taxa de solidão vem aumentando depressa nos países ao redor do mundo. Nitidamente, selecionar amigos e vizinhos com opiniões afins e nos isolar o máximo possível de pessoas que consideramos diferentes não produziu aquele sentimento profundo de pertencimento pelo qual já nascemos ansiando. Para entender isso, precisamos investigar melhor o que significa ser solitário e como a epidemia da solidão está afetando o modo como nos mostramos para o mundo. Do lado de fora, olhando para dentro. O pesquisador neurocientista John Cacioppo, da Universidade de Chicago, estuda a solidão há mais de 20 anos. Ele define como isolamento social percebido. Experimentamos a solidão quando nos sentimos desconectados. Talvez tenhamos sido repelidos de um grupo que valorizamos, ou talvez nos falte a noção do verdadeiro pertencimento. No âmago da solidão reside a ausência da interação social significativa, um relacionamento íntimo, amizades, reuniões de família ou mesmo laços com a comunidade ou com algum grupo de trabalho. É importante observar que solidão e estar sozinho são coisas bem diferentes. Estar sozinho ou habitar a solitude pode ser algo poderoso e curativo. Como a introvertida que sou, valorizo profundamente meu tempo sozinha e muitas vezes me sinto mais solitária na companhia de outras pessoas. Lá em casa, chamamos essa sensação de estar desconectado do vazio solitário. Perdi a conta das vezes que liguei para Steve na estrada dizendo: estou com aquele vazio solitário. Conversar um pouco com ele e com as crianças normalmente me serve de antídoto. Por mais ilógico que pareça, Steve costuma aconselhar: talvez você precise de um tempo sozinha no quarto do hotel. Para mim, esse é um tremendo antídoto. Acho que não há nada mais solitário do que me sentir sozinha tendo outras pessoas em volta. Nossa família usa o termo vazio solitário para descrever todo tipo de coisa. Não é incomum Ellen ou Charlie dizerem: não gosto desse restaurante, fiquei com aquele vazio solitário. Ou, minha amiga pode passar a noite aqui, a casa dela me dá aquele vazio solitário. Quando nós quatro tentamos entender melhor o que o vazio solitário significa para a nossa família, todos concordamos que esse vazio surgia em lugares que pareciam carentes de conexão. Por isso penso que os próprios lugares, não apenas as pessoas, podem também guardar esses sentimentos de desconexão. Às vezes um lugar pode parecer solitário devido a uma falta de proximidade nos relacionamentos que acontecem naquele espaço. Em outras, acho que a incapacidade de se imaginar conectado a pessoas de quem você gosta num determinado local já faz com que ele pareça solitário. Embora haja um profundo alinhamento entre o que eu encontrei na minha pesquisa e o que Cacioppo descobriu, foi só quando me aprofundei em sua obra que entendi, por completo, o importante papel da solidão em nossas vidas. Ele explica que, como membros de uma sociedade, de uma espécie social, devemos nossa força não ao nosso individualismo bruto, mas à nossa capacidade coletiva de planejar, comunicar e trabalhar com o outro. Nossa constituição neural, hormonal e genética privilegia mais a interdependência do que a independência. Cacioppo explica: chegar à idade adulta enquanto espécie social, inclusive os seres humanos, não é se tornar autônomo e solitário, mas sim aquele com quem os outros podem contar. Quer saibamos disso ou não, nosso cérebro e nossa biologia foram moldados para favorecer esse resultado. É claro que somos uma espécie social, por isso a importância de conexão, por isso a vergonha é tão dolorosa e debilitante, por isso nascemos para o pertencimento. Cacioppo explica que a maquinaria biológica do nosso cérebro nos alerta quando nossa capacidade de progredir e prosperar é ameaçada. A fome é um aviso de que o açúcar no sangue está baixo e precisamos comer. A sede nos adverte de que precisamos beber para evitar a desidratação. A dor nos alerta para potenciais danos físicos. A solidão nos diz que precisamos de conexão social.
algo tão crítico para o bem-estar quanto água e comida. Segundo Cassiopo, negar sua solidão faz tão pouco sentido quanto negar a fome. E apesar de tudo, nós negamos nossa solidão. Como alguém que estuda a vergonha, me vejo de volta ao território que conheço tão bem. Temos vergonha de nos sentirmos sozinhos, como se a solidão indicasse que há algo de errado conosco. Sentimos vergonha, mesmo quando nossa solidão é causada por tristeza, perda ou mágoa. Cassiopo acredita que muito do estigma em torno da solidão deriva de como a definimos e de como falamos sobre ela ao longo dos anos. Costumávamos definir a solidão como uma doença crônica e corrosiva sem característica compensatória. Era sinônimo de timidez, depressão e ser mais recluso ou antissocial, ou apresentar fracas habilidades sociais. Cassiopo dá um ótimo exemplo disso, apontando para como por vezes usamos o termo recluso para descrever um bandido ou um mau caráter. Ele explica que a solidão não é apenas uma triste condição, é também perigosa. O cérebro das espécies sociais evoluiu para responder à sensação de ser empurrado para o perímetro social, estar do lado de fora, entrando em modo de autopreservação. Quando nos sentimos isolados, desconectados e solitários, tentamos nos proteger. Nesse modo, queremos nos conectar, mas nosso cérebro tenta fazer com que a autoproteção prevaleça. Isso resulta em menos empatia, mais defensividade, mais inércia e menos descanso. Em Mais Forte do que Nunca, escrevi sobre a frequência com que o modo de autoproteção do cérebro exagera as histórias que nos contamos sobre o que está acontecendo, criando narrativas que por vezes não são verdadeiras ou extrapolam nossos piores temores e inseguranças. A solidão irrefreada promove a solidão contínua ao observar nosso receio do que há do lado de fora. Para combatê-la, devemos primeiro aprender a identificá-la e a ter coragem para enxergar essa experiência como um sinal de alerta. Nossa resposta ideal a esse sinal de alerta seria a busca por conexão. Não significa necessariamente se juntar a um monte de grupos ou ir falar com 500 amigos. Vários estudos confirmam que o que realmente importa não é a quantidade de amigos, mas a qualidade de uns poucos relacionamentos. Se você for como eu e ainda estiver questionando a ideia de a fome e a solidão ameaçarem a vida em igual medida, deixe-me compartilhar o estudo que de fato fez cair a ficha para mim. Numa meta-análise de estudos sobre a solidão, os pesquisadores Juliane Luston e Timothy Schmidt e Brandley Lilton descobriram o seguinte: a poluição do ar aumenta suas chances de morte precoce em 5%, viver com obesidade em 20%, consumo excessivo de álcool em 30%, e viver com solidão aumenta nossas chances de morte precoce em 45%. Meu Deus, vou ler de novo. A poluição do ar aumenta suas chances de morte precoce em 5%. Viver com obesidade em 20%. Consumo excessivo de álcool em 30%. E viver com solidão aumenta a nossa chance de morte precoce em 45%. Chegamos até aqui por medo. Então, como nos tornamos tão categorizados e solitários? Não podemos presumir que nos categorizarmos seja o que nos torna mais solitários. Não é assim que a pesquisa funciona. Não podemos simplesmente dar um salto desses, mas podemos reconhecer que estamos com problemas numa série de esferas possivelmente interrelacionadas e precisamos entender todas elas se quisermos uma mudança. Toda resposta à pergunta como chegamos até aqui tem garantia de ser complexa. Mas se eu precisasse identificar uma variável principal que comanda e amplifica a nossa compulsão por nos categorizarmos em facções, ao mesmo tempo em que nos isola da verdadeira conexão com o outro, minha resposta seria o medo. Medo da vulnerabilidade.
medo de nos machucarmos, medo da dor da conexão, medo da crítica e do fracasso, medo do conflito, medo de não estar à altura. Medo. Comecei minha pesquisa 6 meses antes do 11 de setembro e, como já escrevi em algum lugar, eu vi o medo nos mudar. Vi o medo passar por cima de nossas famílias, organizações e comunidades. Nossa pauta nacional é centrada em o que devemos temer e a quem devemos culpar. Não sou especialista em terrorismo, mas estudei o medo por mais de 15 anos e o que eu posso dizer é: o terrorismo é um medo liberado com o tempo. O objetivo final do terrorismo global e doméstico é realizar ataques que incutem o medo tão profundo no coração de uma comunidade que ele se torna um modo de vida. Esse modo inconsciente de viver, então, fomenta tanta raiva e culpa que as pessoas começam a se voltar umas contra as outras. O terrorismo é mais eficaz quando deixamos que o medo crie raízes em nossa cultura. Daí é apenas questão de tempo até que nos tornemos divididos, isolados e dominados por nossas percepções de escassez. E embora as tendências de categorização e solidão já existissem antes do 11 de setembro, dados nos mostram que elas cresceram de forma significativa nos últimos 15 anos. De uma forma meio instintiva, o trauma e a devastação iniciais da violência unem os seres humanos por um período relativamente curto de tempo. Se durante esse período inicial de união conseguimos conversar abertamente sobre o nosso luto e medo coletivos, se nos voltarmos uns para os outros com vulnerabilidade e amor, buscando também justiça e responsabilização, esse pode ser o começo de um longo processo de cura. Se, no entanto, o que nos une é uma combinação de ódio compartilhado e medo sufocado que acaba sendo expresso de forma de culpa, estamos em apuros. Se nossos líderes se precipitam e oferecem a um inimigo ideológico que podemos atacar, em vez de identificar metodicamente o verdadeiro culpado, o que experimentamos é um desvio emocional do que está realmente acontecendo em nossos lares e comunidades. As bandeiras tremulam em cada varanda e os memes estão em alta nas redes sociais. Tudo isso enquanto o medo se aprofunda e se espalha. O que parece um esforço de reagrupamento não passa de um disfarce para um medo, que pode então se alastrar pela terra e penetrar as falhas tectônicas do país. À medida que o medo se fortalece, ele se expande e se torna menos uma barreira protetora e mais uma divisão sólida. Isso força o caminho para baixo entre as nossas brechas e destrói a nossa base social, já enfraquecida com aquelas pequenas rachaduras. E não é só o terrorismo global e doméstico que incutem medo em nossas culturas. A violência armada generalizada e aleatória, bem como ataques sistemáticos contra grupos sociais e crescentes toxicidades das redes sociais, tudo isso projeta medo, feito lava quente, fluindo por nossas comunidades, ocupando espaços e, no fim, trabalhando para devastar lugares já fragilizados e disfuncionais. Gente, olha só, ela está relatando algo lá de 2016. Nós estamos em 2023. E é exatamente o que o Brasil está vivendo nesse momento, né? No caso dos Estados Unidos, nossas 3 maiores falhas tectônicas, rachaduras que cresceram e se aprofundaram devido a uma negligência teimosa e uma falta generalizada de coragem, são a raça, o gênero e a classe social. O medo e a incerteza oriundos daquele trauma coletivo de tantas facetas vêm expondo essas feridas abertas de um jeito profundamente polarizador e também necessário. Bom dia, mãe! Esses são debates que precisam acontecer, um desconforto que precisa ser sentido. Ainda assim, por mais que seja uma hora de confrontarmos essas e outras questões, devemos reconhecer que a nossa falta de tolerância e conversas difíceis e vulneráveis vem provocando a nossa autocategorização e desconexão. Será que conseguimos encontrar o caminho de volta até nós mesmos e até o outro sem deixarmos de lutar pelos nossos ideais? Não e sim. Não, nem todos conseguirão fazer ambas as coisas. Simplesmente porque algumas pessoas continuarão acreditando que lutar por aquilo de que precisam implica negar a humanidade do todo. Isso impossibilita qualquer conexão para além dos nossos bunkers.
mas acredito que a maioria de nós é capaz de criar conexão através das diferenças e ainda lutar por nossos ideais. Isso se nos dispusermos a ouvir e abraçarmos a vulnerabilidade. Felizmente, se apenas uma parcela da população acreditar na busca de amor e conexão através das diferenças, já bastará para mudar tudo. Agora, se não estivermos nem dispostos a tentar, o valor daquilo por que estamos lutando será severamente reduzido. Os dados resultantes da pesquisa sobre o verdadeiro pertencimento talvez comecem a responder porque estamos categorizados, mas solitários, e quem sabe contribuam para nossos insights sobre como podemos recuperar a autenticidade e a conexão. O verdadeiro pertencimento não acontece em bunkers. Precisamos sair de trás das barricadas da autopreservação e desbravar a natureza selvagem. Aglomerados nos bunkers, não temos que pensar em vulnerabilidade, coragem ou empatia. Só temos que fazer o que esperam de nós. O problema é que isso não está funcionando. Bunkers ideológicos nos protegem de tudo, menos da solidão e da desconexão. Em outras palavras, não estamos protegidos das piores angústias de todas. No restante desse livro, veremos como resgatar conexão humana e verdadeiro pertencimento do meio da categorização e do isolamento. Precisamos achar o nosso caminho de volta um para os outros, ou o medo vencerá. Se você já leu meus trabalhos anteriores, sabe que isso não vai ser fácil. Tal como ocorre com todos os esforços significativos, vai exigir vulnerabilidade e a disposição para escolher a coragem no lugar da comodidade. Teremos que atravessar, ou ainda melhor, aprender a nos tornarmos a natureza selvagem. O agudo solitário pode se tornar um belo e poderoso lugar se conseguirmos assumir nossa dor e partilhá-la, em vez de infligi-la aos outros. E, se conseguirmos achar um jeito de sentir a mágoa em vez de semeá-la por aí, a mudança será possível. Acredito num mundo onde podemos produzir e partilhar arte e palavras que nos ajudarão a descobrir nossos caminhos de volta até o outro. Então, em vez de gritar de longe e dar as costas aos outros nas dificuldades, encontraremos coragem suficiente para oferecer ajuda e apoio. Como Tony Swanson canta numa das linhas das canções favoritas com agudo solitário. Gente, é uma música em inglês, então, né? Deixa eu ver. Eu quero voltar para você. Eu nado, não sei o quê. Se for... Gente, não sei. Tá em inglês, não vou nem arriscar a leitura. Eu já falei pra vocês, calma, o inglês vem, tá? O inglês vem, ele vem, e aí não vai mais ter isso aí em leitura. Mas por enquanto sigo arranhando e falando muito pouco. Top demais, né, Lau? Nossa, esse livro assim, ó, tá fazendo tanto sentido pra mim. Eu tô aqui, ó, dele marcando ele. Terminei, eu estendi uns 3 minutinhos hoje, porque ia terminar o capítulo, amanhã a gente já vai iniciar no capítulo 4. Esse aqui é um daqueles livros que eu costumo chamar de livro de cabeceira, que é o quê? Um livro que a gente jamais pode ler só uma vez na vida. Isso que a gente não tá nem na metade, eu já tenho essa certeza. Tá fazendo muito sentido pra mim, porque coincide com muita coisa que eu já venho trabalhando, que eu já venho buscando, né? Que eu já trabalho, inclusive, em mentoria também. E ontem mesmo eu tava falando, como eu disse no início da live, ontem mesmo eu tava falando sobre essa questão com uma pessoa, e inclusive vou trazer no close essa reflexão também, que é muito sobre o porquê que a gente espera tanto dos outros e não olha pra dentro, sabe? Às vezes a gente tá sozinho em meio à multidão porque a gente não consegue se sentir pertencente a nós mesmos quando sozinhos num quarto. Então, às vezes, a solidão, eu adorei essa forma dela de trazer, né? Que é preciso, às vezes, estar sozinho, em silêncio, pra ouvir a nossa própria voz e entender que se eu tô no meio das pessoas não significa que eu não estou sentindo solidão. Que isso não tem nada a ver. E que é muito mais triste quando eu tô no meio de várias pessoas e me sinto só. E aí sim é olhar pra dentro, é no silêncio, né? É eu comigo mesma. Se eu não entendo que eu sou a minha melhor companhia, como que eu espero que os outros me vejam como uma boa companhia? Certo, gente linda? Obrigada pela companhia de vocês aqui. Espero vocês amanhã, 7h30, aqui ao vivo, pra gente dar continuidade nessa leitura que tá sensacional.
Pra quem chegou hoje, caiu aqui e ainda não entendeu direito, a gente tá fazendo leitura ao vivo, eu trago aqui todos os dias meia hora de leitura e depois eu salvo essa live lá no meu perfil. Ou seja, se você não olhou, não assistiu, não ouviu os outros livros, é só acessar a aba de vídeos lá no meu perfil que você vai ter acesso a todos os livros que a gente já leu até aqui, desde outubro, que foi quando começou essa ideia. Combinado? Beijo no coração de vocês e até amanhã!